Uma irmã no fundo da igreja me chamou e falou, Felipe, deixa eu Veja conversar só. com você. Você pregou e foi bacana, só que pregar não é pra você. Talvez tocar, cantar, mas pregar não é pra você. O Prophetcast apresenta para nós agora um testemunho emocionante do Felipe Santana. No seu começo do seu ministério, quando foi pregar pela primeira vez, ele recebeu uma palavra negativa, dizendo que pregar não é para você, só porque ele era fanho. Mas ele fez uma oração para Deus, e Deus fez algo tremendo na vida dele. Os meus pais, eles são frutos de um Veja relacionamento só. muito conturbado, né? Eles casaram muito cedo, tiveram filhos muito cedo. Meus pais conheceram com 16 anos, com 17 já eram pais de mim, tiveram que casar muito jovens, se mudaram aqui para São Paulo e eu cresci numa casa totalmente disfuncional. De um pai viciado em drogas, de uma mãe viciada em drogas, viciados em bebidas. E a minha casa sempre foi uma casa de muita briga, de muita luta, de muita bagunça, de muita confusão. E eu acho que de fato eu estava acostumado com aquele ambiente. Para mim o normal era aquilo ali. A paz era o anormal da minha Você casa. não conhecia outra realidade. Só conhecia aquela realidade. Então, para mim, aquilo ali, de fato, era o que era a vida. A gente se mudava muito, porque toda vez a minha família estava envolvida com algum problema. Eu fui crescendo dentro dessa realidade, para mim aquilo era o comum. Só que eu lembro quando eu tinha perto de 11 anos de idade, o incomum aconteceu. Minha casa teve um período de muita paz. Muita paz. Meu pai continuava usando droga, continuava bebendo, minha mãe continuava na mesma vida, só que não tinha briga dentro da minha casa. E, cara, esse é o perigo, quando a gente vive uma falsa paz. Eu vivi uma tranquilidade e achava que a tranquilidade era paz, mas nem toda tranquilidade é paz de verdade. Então, a gente viveu um ano de muita tranquilidade, até que em uma igreja pequenininha, Assembleia de Deus Ministério de Santos, um pastor foi usado para falar com uma irmã. Disse, ainda essa semana você vai ter uma experiência com Deus. Deus vai te levar para falar com alguém e não vai dar tempo de chamar ninguém. Você não vai conseguir chamar o pastor, um irmão. Vai ser você que Deus vai usar. No meu aniversário de 11 anos de idade, meu pai tinha saído para beber e esqueceu que era meu aniversário. Ele 11 chegou em anos? casa, 11 anos de idade. Ele chegou em casa próximo de 10 horas da noite, porque lembrou no caminho que era meu aniversário Meu aquele dia, Deus. foi correndo para casa para tentar comemorar. Só que quando foi perto de 9 horas, minha mãe percebeu que meu pai não iria chegar em casa, mandou eu sair com um amigo para ir para algum lugar. A gente foi pro shopping e tal. E quando meu pai chegou em casa, viu que eu não estava lá no meu aniversário, ele ficou completamente descontrolado. Foi pra cima da minha mãe, quebrou a casa inteira e tirou os móveis da parede, tirou a torneira da parede, completamente transtornado. Naquele dia, uma mulher apareceu em casa, uma mulher que não ia lá frequentemente, sei lá, tinha anos que ela não ia, uma família muito distante da família, sim, uma amiga muito distante da família, sentiu de Deus de ir nos visitar. Quando ela chegou lá, a casa estava completamente Destruída. destruída, no sentido literal da É. palavra. A casa estava completamente destruída, ela entrou assustada, só que, cara, quando ela entrou, aconteceu uma coisa diferente. Meu pai olhava para ela e falava, quem você trouxe para minha casa? Quem é que tá com você? Por que você trouxe um homem aqui? E ela Santo falava, Yuri, Deus. mas eu tô sozinha. Ela, não, mas quem você trouxe para minha casa? Por que você tá aqui? Quem é esse homem? Ela falava, Yuri, que homem? Ela falava, tem um homem de branco Santo do Deus. seu lado, eu tô vendo ele. E, cara, aquele dia foi o dia que Deus marcou pra mudar a história da minha família. Aquela mulher Meu pregou Deus. pro meu pai, acalmou ele, orou pela minha família e foi embora. Pouco depois da meia-noite, eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai estava sentado no sofá. Eu nunca vou esquecer essa cena. Meu pai estava sentado no Vai sofá, dar o tema do do lado da minha vídeo mãe, já. segurando na mão dela, chorando horrores. Meu Deus. Horrores. E eu nunca vou esquecer essa cena porque foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. Em 11 anos. Em 11 anos. Eu não tenho nenhuma outra memória anterior a isso que eu tenha visto meu pai chorar. Meu pai sempre foi aquele homem muito forte e muito valente, que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar. E ele sentado no sofá, chorando. E eu entrei sem entender o que estava acontecendo. Ele me chamou, me deu um abraço e a única coisa que ele conseguia dizer era me perdoa. Meu Deus. E ele chorava. Minha mãe me colocou no meu quarto, eu deitei para dormir, só que obviamente não conseguia dormir, que não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu ouvi meu pai ligando para alguém naquele dia e falando, Marciane, dá para aceitar Jesus por telefone? Porque eu Meu quero mudar Deus. de vida. E ali começou a nossa história com Deus. Meu pai aceitou Jesus naquele dia. Um mês depois, eu e minha mãe, no culto de Santa Ceia, aceitamos a Cristo. Nossa. E desde então, dos 11 anos de idade, que a gente Qual caminha igreja com ele. era? Assembleia de Deus Ministério de Santos. Desde então, nós
Ficamos lá durante um bom tempo. Uau. E eu tive o privilégio de estar com você há alguns dias atrás. Conta, o que seus pais hoje são nessa igreja onde Nossa. aceitaram Jesus? Verdade. Pulando pro final da história, isso fazem aproximadamente 12 anos. E que a história da minha família mudou, que os meus pais se converteram. Na quinta-feira eu fui convidado para pregar em um culto na igreja que eu congreguei 10 anos. E nesse culto, nessa igreja, que foi a igreja onde nós aceitamos Jesus, meu pai foi empossado pastor local da igreja, minha mãe pastora local da igreja. Glória a Deus. E hoje eles estão pastoreando lá para a glória Deus de faz. Deus. Só Deus Meu faz, Deus. só Deus faz. E o bom é que vocês todos foram para a igreja basicamente no mesmo tempo. Foi mais fácil a caminhada cristã, todo mundo junto, porque ninguém sabia nada. Vocês vão ter a mesma formação, a mesma base, os mesmos fundamentos. Foi mais fácil? Com certeza, com certeza. Apesar da gente não ter vivido o outro lado da moeda, né, de ter... Quando que você falou, não, eu vou ser pregador. Eu vou ser pregador, de se dedicar mesmo, de querer aprender a montar um esboço, de ouvir outros pregadores e criar ali a sua inspiração e estabelecer e fixar suas referências. Eu acho que o primeiro, né? O desejo de ser um pregador nasceu no meu coração muito cedo. Quando eu comecei a falar ali as poucas vezes na igreja, eu sabia que aquilo era de fato o que eu queria fazer. E até que meu pastor me deu a primeira oportunidade para que eu pudesse ministrar. E, cara, foi uma dádiva. Foi uma pessoa muito usada por Deus, que ele enxergou em mim uma coisa que, de fato, ninguém enxergava, nem eu mesmo talvez enxergaria. E tanto ninguém enxergava que essa história é engraçada, por sinal, eu preguei aquela primeira mensagem de todo mundo, né? Preguei 10 minutos, falei 2 heresias e entreguei o microfone, desci, só que foi uma bênção. Eu era um garoto muito novo, 11 anos de idade, todo mundo achava muito fofinho, era uma criança falando. Então, pra mim, tinha sido incrível. Terminou o culto. Pessoal, Felipe, parabéns, foi uma bênção, tal, aquela coisa toda. Uma irmã no fundo da igreja me chamou e falou, Felipe, deixa eu conversar com você. Foi muito legal, tal, você pregou e foi bacana, só que pregar não é pra você. Falar, arruma outra coisa pra você fazer. Ela não fez isso. Tenta outra coisa da sua vida. Talvez tocar, cantar, mas pregar não é pra você. Aí eu falei, por quê, né? Umas viadas. E detalhe importante, né? Eu era meio fanho, eu tinha a língua extremamente presa. Eu gostava de falar, mas ninguém entendia o que eu falava. E ela falou, Felipe, você falou, mas ninguém conseguiu entender o que você falou. Ele falou, como é que você vai pregar se as pessoas não entendem o que você tá falando? Cara, eu saí daquele culto derrotado. Era de fato uma criança, um microfone, um sonho. E eu saí daquele culto com meu sonho no chão. Mas eu me lembro que eu fui embora para casa. Uma irmã lá da igreja tinha me ensinado a orar. Eu cheguei em casa com aquela palavra repetida na minha mente. Você não nasceu para isso, procura outra coisa para você fazer, porque a sua língua é presa, você é fanho, você não fala bem. Você não nasceu para isso, procura outra... Eu saí dali com aquilo repetidas vezes, passando na minha cabeça. E naquele dia eu cheguei em casa, eu dobrei os joelhos para orar e eu fiz uma oração muito simples. Falei, Deus, se é o Senhor, de fato, que me chamou para pregar, porque poucas semanas antes, na realidade, Deus tinha usado uma mulher para falar comigo, dizendo que eu iria ser um grande, e foi justamente por isso que me deram a oportunidade para pregar, dizendo que eu iria ser um grande pregador, que Deus me levaria pelos 4 cantos dessa terra, que eu pregaria em outras nações. E eu dobrei os joelhos aquele dia e falei, se é o Senhor mesmo que usou aquela mulher que falou aquilo comigo, e se o problema pelo qual eu não posso ser um pregador é que eu sou fã e tenho a língua presa, Senhor, solta a minha língua. Meu Foi Deus. isso que eu pedi. Eu fiz essa oração e eu dormi chorando aquele dia e acordei com a língua completamente solta, falando Glória normal, a Deus, como eu tô aleluia. falando pra você esse dia. E dali as coisas começaram a acontecer de fato. Você encontrou essa irmã depois? Encontrei. O Espírito Santo já tinha trabalhado muito no meu coração, mas a minha vontade era de apontar o dedo e falei que eu ia ser o pregador. Mas o Senhor já tinha trabalhado no meu coração e eu encontrei essa irmã poucos anos depois, com o filho dela desviado, completamente perdido. E eu já pregava tinha um tempo, e quando eu encontrei essa irmã, ela me chamou para conversar, ela falou, Felipe, pelo amor de Deus, leva o meu filho para a igreja. Eu sempre soube que Deus ia te levantar. Meu Deus. Eu sempre soube que Deus era na sua vida. E Jesus de Nazaré. eu ajudei o filho dela, ele voltou para a igreja, inclusive, foi uma bênção de Deus. Mas foi uma guerra. Infelizmente, dentro da igreja, isso em qualquer lugar que nós estivermos na realidade, não teremos sempre pessoas que acreditarão no nosso ministério. Mas, bem pelo contrário,
A vida com Deus é entender e aprender que as oposições elas fazem parte do processo. E talvez se aquela mulher que foi uma opositora naquele momento, se ela não tivesse me confrontado, eu não teria feito aquela oração. Talvez eu teria a língua presa até hoje, talvez eu seria fanho até hoje, mas de fato o que eu sei é que aquilo despertou em mim um desejo de encontrar com Deus que poderia soltar a minha língua. Porque o problema dos opositores é que a oposição ela se levanta para tentar nos parar. Só que Deus usa a mesma oposição para nos aproximar dele. Uau. Então aquilo que era para me ferir, para me machucar, me fez fazer a oração mais poderosa da minha vida. E foi uma oração tão simples e gerou em você uma ativação profética, um despertamento do ministério e uma cura. Exato. E esse foi mais um testemunho tremendo. Irmãos, esse testemunho vem aqui do Prophetcast, tá bom? O entrevistado e também entrevistador é o Felipe Santana. Aqui acabamos de assistir o primeiro episódio que eles fizeram, né? Primeiro episódio que eles gravaram. Tá uma bênção. Isso acontece muito nas nossas igrejas. Em muitos lugares acontece, né? Pessoas que devia te apoiar, vem e te bate, te machuca, te fere, né? Com palavras. Porque eu acredito assim que palavras ela fere mais que agressão física. Porque palavra ela atinge a alma, né? Causa cicatrizes que muitas pessoas não conseguem se curar. E aqui é um exemplo de uma pessoa que foi ouvida por Deus. Ele orou e Deus respondeu. E é um testemunho assim muito interessante, irmãos. Porque era uma criança, um jovem que tinha uma promessa, mas olhando para o cenário dele, até aquela mulher não conseguiu enxergar o que Deus poderia fazer naquela vida, mesmo tendo uma promessa. Se a gente for ver na Bíblia, a gente vai ler e falar sobre Davi. Davi ele foi um homem que foi ungido rei. Ele recebeu a unção de um rei, mas ele não recebeu a cadeira do rei, não recebeu a coroa do rei. Vamos parar para pensar aqui. Davi ele é ungido, só que chega num certo momento, Samuel vai embora e ele fica. E ali, no outro dia, ele volta a fazer seus afazeres e a sua vida continua, volta a cuidar das ovelhas malhadas do seu pai. Aí, vamos parar para pensar aqui, né? Aí ele começa a olhar e dizer, mas cadê as promessas? O que Deus me prometeu, cadê? Sendo que o cenário dele era o mesmo. E assim é a situação que muitos de nós vivemos. Quando recebemos uma palavra, mas não conseguimos enxergar, não conseguimos ver o que a palavra nos disse. Mas entenda, a palavra ela permanece. A palavra ela permanece. A palavra continua ali. Pode ser que não se cumpra hoje, não se cumpra amanhã, não se cumpra daqui 1 ano, nem daqui 2 anos, mas ela vai se cumprir. Por quê? Porque a palavra do Senhor ela nunca volta vazia. Amém, irmãos? Então creia na palavra de Deus. Se Deus declarou uma palavra sobre a tua vida, se é uma palavra de bênção, agarre ela, segure ela, né? Se é uma palavra profética, segure ela. Se for de Deus, vai acontecer, irmãos. E pronto, acabou. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz e até o próximo vídeo.